O circo é uma discussão que atravessa a história da humanidade, sobretudo o mundo mais moderno e contemporâneo. Portanto, tem uma série de coisas para a gente discutir e especular. Inclusive, até porque a própria sistematização do circo não é algo muito recente. Ou seja, não é uma coisa que se faz a longa data. Quem disse isso foi o artista e professor de circo e educação física Felipe Niquinique, da Companhia Circense de Goiânia, Catavento. Eu sou Fernanda Cruvinel, professora de Educação Física, trabalhando na escola com conteúdo de arte circense. O circo é uma das manifestações culturais mais antigas da história da humanidade. Tem registros de longa data, até mesmo antes de Cristo, de manifestações que hoje se faz uma associação que compõe o mundo do circo. Então atividades como prafogia, malabares, parada de mãos, equilíbrio, é uma coisa que se faz a longa data no circo. E como boa parte de todas as manifestações da cultura corporal, surgiram do cotidiano dessas populações. Digo isso porque o circo se desenvolve na história da humanidade sem registros. O que se tinha de garantia que isso fosse passado para as futuras gerações era o próprio vínculo e relações nessa troca de gerações de pai para filho, ou entre familiares. Isso passa a ser uma característica do circo, enquanto ele surge como tal no século XVIII. E o que favorece isso é a própria organização de como se dá o espetáculo. Grupos de pessoas itinerando é muito mais fácil de constituir família. E hoje é fácil de se locomover, agora imagina isso no século XVIII. Você não ia de uma região para outra com muita facilidade, então a própria lógica favorecia isso. Mas não quer dizer que o circo surge no século XVIII. O que surge é essa forma de organização do espetáculo, essa forma de organização do trabalho, da estética, e de uma junção de diferentes experiências culturais e artísticas, com gente da dança, da música, do teatro, o que inaugura uma forma de espetáculo e vai perdurar aí até o final do século XX. E é o que normalmente chamamos de circo tradicional. Características importantes desse período é que você só conseguia fazer circo se você praticamente nascesse dentro de uma família circense, ou seja, dentro de uma família de circo. E isso consequentemente reflete um modo de vida, de bilheteria, de se apresentar para as pessoas, e toda a vida era organizada em torno desse espetáculo. Ou seja, todo dia as pessoas tinham uma rotina, acordar, passar um ensaio, pensar maquiagem, figurino, almoçar e se preparar para o espetáculo. E, ou seja, era uma rotina baseada na itinerância e que vai perdurar aí, então, até o final do século XX. Até que então surge aí o movimento, começa a surgir as escolas de circo. Primeiro em Moscou, na Rússia, meados da década de 40, mas realmente vai se consolidar na Europa, principalmente ali na França, a partir da década de 70. Aqui no Brasil também vai chegar por volta desse período, do final do século XX, mais ou menos na década de 80, 90. O Circo Piolim, inclusive, é uma grande referência desse movimento aqui no Brasil. E aí vão ter duas características importantes. Primeiro, passa a ser possível aprender circo sem necessariamente você ser de uma família de circo. Então essa é a primeira coisa importante. O segundo ponto importante é que você passa a ter pessoas indo para o circo, vindo de outras manifestações da cultura corporal. Não só da dança, do teatro, da música, mas também das lutas, da ginástica. Então você começa a ter uma espécie de hibridismo, de pessoas com outras experiências para compor o mundo do circo. E aí, é claro, se você tem pessoas vindo de outras experiências artísticas de vida, compondo o mundo do circo, essas pessoas passam também a falar de outras coisas. Isso é polêmico, porque as pessoas vão passar a falar que, na verdade, o circo contemporâneo é esse que mistura música, teatro, dança. Eu também costumava confundir isso, mas na verdade o circo sempre fez isso, só que dentro da lógica interna dele. O que muda são pessoas vindo de outras experiências compondo o mundo do circo. E o circo permite essa constituição de diferentes linguagens. A gente inclusive vai falar mais sobre isso. O resumo da conversa que o professor e artista de circo Felipe teve com a turma do CEPAI, e pretendo lançar outros vídeos relacionados a alguns aspectos que foram mencionados nessa conversa e decorrentes de outras leituras, e que é importante para a gente se apropriar no conteúdo de arte circense. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais!